Alô você, concurseiro desse meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Nós vamos falar sobre Polícia Federal, edital quentinho que saiu hoje, são 26 de abril, o edital saiu. E eu quero falar exclusivamente sobre discursiva, porque você já deve ter visto aí as dicas do edital e tal, mas eu quero focar naquilo que mais é a minha especialidade, que são as questões discursivas e o quanto elas são importantes e como vai funcionar a questão discursiva, especificamente se tratando dessa prova Polícia Federal. A gente sabe que o prazo a prova é para 29 de junho, então a gente tem que ter cuidado, temos aí 2 meses aproximadamente de estudos, legal? Então, tempo hábil para você treinar a redação. E a gente vai falar sobre a redação e o peso que ela tem, os critérios de correção e qual é o perfil da Sebrasp em relação a essa questão discursiva ou a redação aí. A gente vai ver agora no edital. Então, sem mais arengas e delongas, dá um joinha aí, recomendo o vídeo para a galera. Se você não está inscrito, inscreva-se no canal e ajude o professor aqui a construir esse canal e tratar das questões discursivas em prova de concurso público, língua portuguesa, enfim, essas coisas que eu costumo tratar aqui. Então, mais uma vez, muito bem-vindo ao seu canal, ao meu canal. Agradeço a sua audiência. Beleza, galera? Então, vamos lá. Sem mais demoras, vamos pegar o edital. Eu vou direto lá para a questão discursiva, então quero lembrar a vocês alguns aspectos importantes. Primeiro, são 120 questões, cada uma valendo um ponto, que são questões de certo e errado. Então, ao todo, você terá 120 questões valendo um ponto cada uma, portanto, 120 pontos. Dentro desse universo, a produção textual, a prova discursiva ou redação, enfim, a prova valerá 20 pontinhos dos 20 pontinhos. Então, que vale dizer que 120 pontos vale a prova objetiva, mais 20 pontos da questão discursiva, portanto, nós temos uma prova de 140 pontos. É essa conta que você tem que fazer. Desses 140 pontos, 20 vão se constituir na tal questão discursiva. Como a gente sabe que as provas hoje são extremamente concorridas, qualquer ponto é importante, então a gente sabe que também as questões discursivas e a redação de um modo geral, o ponto fraco de boa parte dos candidatos que não faz o treinamento devido, e eu falo isso com propriedade, porque leio as redações dos candidatos, faço os recursos administrativos, judiciais, e muitas vezes falta treinamento, falta prática, é isso que a gente observa, beleza? Então, são 20 pontinhos, é uma prova com 30 linhazinhas, quer dizer, é o padrãozinho, Sebrasp, nada muito diferente, né? A prova de 30 linhas a respeito de temas relacionados a conhecimentos específicos para os cargos de nível superior e atualidades para o cargo de nível médio. Então, são duas provas diferentes. Qual a diferença, prof? Bem simplinha, tá? Uma é uma questão discursiva atrelada ao conteúdo programático, portanto, mais técnica, que tem como objetivo central cobrar o conteúdo do candidato, o conteúdo da prova. Para o cargo de nível superior é aquela redação de tema aberto, né? Então, temas relacionados aos assuntos que nos interessam hoje são assuntos do momento, assuntos da atualidade, que vão cobrar, na verdade, do candidato conhecimento a respeito de atualidades. E se ele consegue, se tem a perspectiva de conseguir organizar minimamente algumas ideias em 30 linhas. Então, é um tema aberto. Portanto, são duas coisas bem diferentes, porque são dinâmicas diferentes, legal? Um tema mais aberto e um tema específico. Então, há diferença, sim, na estrutura. A gente tem que prestar atenção nisso. Legal? Bom, o que mais que a gente sabe? Que a dissertação aí é aquilo de sempre, Sebrasp, a gente não tem nenhuma novidade, legal? Mas o que eu quero apontar para vocês aqui algumas informações importantes, tá? A primeira delas é assim, a nota de conteúdo e uma nota de linguagem, vamos chamar de linguagem, que é a gramática, a coesão, a coerência, e uma nota de conteúdo, né? Então, essas serão 2 notas de conteúdo, porque serão 2 avaliações. Havendo a diferença de mais de 25% entre as 2 avaliações, haverá uma terceira avaliação. Isso é prática comum também na prova de avaliação do
Sebrasp, legal? Então a prova vale 20 pontos, e agora vamos para a equaçãozinha aqui. Como é que é a nota? Como é que funciona a nota lá? É a nota de conteúdo, então vai de 0 a 20, você vai receber uma nota de 0 a 20. A parte de linguagem, ou seja, coerência, coesão, clareza, aquelas coisas, né, gramática que a gente cobra de linguagem, ela vai subtrair a nota, é como se fosse um cupim que vai comer sua notinha, tá bom? Então, ocorre o seguinte, você vai dividir pelo número de linhas, né? Então, primeira coisa que você não pode esquecer, que me acompanha aqui no meu canal, você vai escrever 30 linhas, ou seja, Sebrasp, sempre o número máximo de linhas, isso é inegociável. Por quê? Porque os erros são divididos pelo número de linhas, portanto, quanto mais linhas você escrever, menos implicações terá os erros. É claro que se você errar muito, aí vai ser um problema sempre, não tem salvação, legal? Há um fator multiplicador aqui, que é 4 vezes o número de erros. Então, o que a gente observa? Aqui você tem o peso que se dá ao número de erros. O número de erros, então, é a questão do vocabulário e a questão da morfossintaxe e a questão da ortografia, que é a parafernália da linguagem. Legal? Vamos chamar de linguagem, que é mais abrangente? Então, quando o fator de multiplicador é 4, ó, você está vendo que ela não vai ter um peso tão grande assim. O que eu quero dizer com isso? A gente pega a prova do Sebrasp, cujo fator de multiplicação é 10, já vi com fator de multiplicação 15. Portanto, os erros aí vão ser bem significativos, porque vai subtrair muito a nota do candidato. Este caso aqui não é tão relevante assim. Então, a gente vai observar que 4 vezes o número de erros tá legal, tá de bom tamanho, tá bom? E é óbvio, você não pode esquecer, claro, né? Como a competição é muito grande, qualquer décimo a mais ou a menos vai fazer a diferença. Isso a gente também sabe. Mas a gente tem que saber ler o edital Sebrasp, né? É bem importante para quem vai fazer o concurso, que entenda como funciona a discursiva e compreenda o edital. Então você sabe que aqui você tem que escrever o número máximo de linhas, que são 30 linhas, tentar evitar ao máximo os erros. Por quê? Porque os erros vão subtrair a nota. Tá, como é que eu faço para estudar isso, para saber quais são meus erros? Você precisa estudar com o prof. Eu vou deixar na descrição do vídeo o meu curso de língua portuguesa para todos os concursos, em que você vai mandar as redações para mim via Classroom, eu vou examinar a sua redação. Conforme a gente vai avançando, eu vou vendo quais são os seus erros. Então, a gente sabe que os candidatos têm erros mais ou menos recorrentes. O que a gente faz? A gente trabalha no sentido de diminuir esses erros. Bom, mas como é que a gente pode fazer isso? Treinando, não tem outro jeito. Então, a redação é conteúdo, a parte teórica e a parte prática. Então, a gente vai ter primeiro um conhecimento teórico do que é cobrado exatamente, qual é o olhar do avaliador, o que o avaliador busca na sua redação, e depois você tem que praticar, não tem outro jeito, até porque você tem 1 hora para fazer esse texto, e sem prática de você escrever, não adianta nada. Então, não adianta você querer treinar digitando a redaçãozinha, como a galerinha costuma fazer, manda a redação digitadinha. Não, digitada eu não aceito. A redação, ela é manuscrita. Por quê? Porque eu preciso reproduzir a situação de prova. Então, você precisa treinar. E não é no dia da prova que você só vai fazer o treinamento. Você tem que treinar antes, que é escrever, né? Depois a letra sai ruim, não esquece que sempre tem aqui o Sebrasp sempre tem um percentual de apresentação, margem à direita, margem à esquerda, margem de parágrafo de 3 centímetros, legal? Mais ou menos 3 centímetros a margem de parágrafo, a letra que não precisa ser bonita, mas precisa ser legível. Se você me acompanha aqui no canal, você vai ver que é muito comum se subtrair notas, sim, do pessoal que faz Sebrasp, em relação, por exemplo, ao tio, há determinados avaliadores que descontam o tio em cima do ão, né? O cara só tem que em cima do A, e aí se coloca aquele tio espichado, que é o que todo mundo coloca, né? Então tem avaliadores que lá que descontam, pô, diz, eu pego, vou fazer o recurso administrativo, judicial, descontaram pontinhos por causa daquele tio ali. Bom, isso é um escândalo, isso é horrível, mas desconta, é o dado de realidade, então você tem que saber lidar com isso. Portanto, você não pode deixar para fazer a redação no final, que é o que a maioria sempre faz. Deixa para o final, porque vai marcando, é mais fácil ficar marcando X, né? A, B, C, D, E, e deixa a redação para o final. E aí tem meia hora para fazer, e faz direto aquela letra horrorosa, com rasura.
vai perder nota de apresentação. Geralmente a nota de apresentação, o Sebrasp, é 5% da nota. Então, já perdeu pontos importantes aqui. Por quê? Porque não treinou, porque não sabe fazer, porque não treinou a letra, porque, enfim, por uma série de motivos. Beleza? Então a gente já sabe qual é o peso da gramática, a gente sabe o peso da redação. Bom, por último, eu só quero fechar aqui, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, que são a questão dos prazos, né? Então, os prazos, olha aqui, vamos só dar uma olhadinha para você. Então, a prova vai ser no dia 29 de junho, legal, e a interposição de recursos das questões formuladas, os gabaritos preliminares divulgados e o padrão de resposta da prova discursiva é 2 e 3 de julho. Por que isso é importante? Você que vai fazer concurso público, por que isso é importante? Legal? Geralmente, nas questões discursivas, ou seja, aquelas de conteúdo técnico que estão lá do nível superior, conteúdo programático, quando sai a régua de correção, o padrão de correção, aquilo que está sendo cobrado, você tem um prazo de 2 dias para contestar aquela régua. E aí a prática mostra o seguinte, sempre a régua do Sebrasp vai sofrer retificações, legal? Então, assim, ó, cobram coisas que não estavam, por exemplo, no enunciado da questão, ou cobram coisas equivocadas, enfim, legal? Há uma série de coisas aqui. Então, uma série de elementos precisam ser vistos. De modo que você precisa olhar o padrão, que ninguém dá bola para isso, né? Olhar o padrão com atenção para ver se o padrão está correto, se você está de acordo com o padrão, porque você tem prazo para contestar. Depois, quando você for fazer o recurso administrativo, se você não contestou, aí não adianta reclamar. Então, Sebrasp é uma das poucas bancas que dá prazo para você contestar a régua de correção, o padrão de correção. Então, volto a frisar, o padrão de correção, o Sebrasp sempre apresenta problemas. Você vai pegar o padrão retificado, você vai ver que eles riscam em cima, sublinham em cima, riscam em cima, porque aquilo sofreu uma retificação. Então, é comum haver esses problemas de retificação. Então, a gente tem que estar atento a todos esses detalhes. Você tem que aprender a entender como funcionam as questões discursivas e usar todo o seu direito. Por isso, quando a gente recebe o padrão de correção, a gente tem que examinar e verificar se a nossa redação está de acordo com aquilo e se a gente está de acordo com aquele padrão de correção, se ele está conforme o edital e conforme o enunciado das questões. Legal? Então, isso é muito importante de a gente observar. Então, eu tenho visto isso ter acontecido, inclusive, cobranças exageradas do Sebrasp em relação mesmo às questões abertas, né? Do tema aberto, a gente observa como também eles cobram coisas que não estão bem resolvidas no enunciado da questão. Então, isso acontece com todas as bancas, isso não é um problema Sebrasp. Sebrasp é a melhorzinha delas em relação à questão discursiva, é a que tem mais know-how, mas é preciso estar muito atento a isso para você saber quais são os seus direitos. Sim, entrar com recurso administrativo sempre é importante, mas a gente tem que olhar a redação antes para ver se isso é possível para você não perder tempo. Então, há toda uma série de procedimentos, não é só o estudo, é a preparação e a importância que as questões discursivas e a famosa redação têm hoje em dia nas provas de concurso público. Vou deixar o meu WhatsApp para você aqui, como também vou deixar o meu curso de redação para você tirar dúvidas, se porventura houver dúvidas, para saber como o prof pode ajudar você a tirar uma nota bem legal numa prova discursiva ou a redação convencional nas provas de concurso público. Abraço!